A vontade de Deus para a sua vida é que você comece bem, que você continue bem, que você termine bem. Muitas vezes nós começamos bem, mas no meio do caminho, até por motivos que até podem fazer sentido em algum nível, nós somos tentados a então sair do caminho, daquela direção que Deus tem para as nossas vidas. Mas eu quero declarar que você é aquele que começou bem e você também vai terminar bem. Eu vi uma pesquisa que me chamou muita atenção recentemente, dizendo que 75% das pessoas que têm um chamado de Deus, elas não terminam bem. Então só 25% dessas pessoas, elas terminam bem. E eles começaram a dizer que um dos principais motivos é que começaram dependendo de Deus totalmente, uma segurança boa ali, sabe? Eu prefiro dizer a dependência de Deus. Então eles estavam ali dependendo de Deus. Em algum momento, então, Deus começa a liberar dons, Deus começa a fazer frutificar, Deus começa a fazer crescer o chamado daquela pessoa e frutos começam a aparecer e por algum momento elas se perdem e às vezes por vários desafios que tem na nossa vida com Jesus, ou se você tem um chamado ministerial ou qualquer que seja aí a área que você é chamado, então começa a ter aqueles desafios e pessoas têm a tendência de então parar de às vezes seguir a direção do Espírito Santo, parar de consultar Deus para tomar as decisões e depender totalmente do poder de Deus, sabe? Então eu achei muito interessante isso e é um alerta para todos nós. E eu lembrei do apóstolo Paulo lá em Romanos, na verdade em 2 Coríntios, no capítulo 12, ele diz: então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Outra versão fala, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E no versículo 10 ele termina dizendo, quando sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo aqui, muitos dizem que poderia ser que ele estava doente ou outras coisas assim. A minha interpretação, essa é uma interpretação pessoal, não é uma interpretação de revelação. Ou até pode ser uma interpretação de revelação, né? Às vezes a gente acha que é uma interpretação nossa e é do Espírito Santo. Mas no versículo anterior fala sobre perseguição. Então ele começa a dizer que 3 vezes, porém, pedi ao Senhor que afastasse de mim. E ele começa a dizer de um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Então, mensageiro de Satanás para me esbofetear. Onde se esbofeteia? No rosto, na verdade? Então o apóstolo Paulo, ele perseguia cristãos. E agora, então, ele estava falando de Jesus. Então seria algo totalmente assim, uma loucura, seria algo muito controverso. Como você está perseguindo aqueles que acreditam em Jesus e agora você está pregando sobre Jesus. Então muitas vezes você veio para Jesus e você fala, esse negócio de igreja aí, eu não estou muito ligado nesse negócio, que não precisa e tal. E de repente você tem um encontro com Deus e o poder de Deus te toca e ele te transforma, você vem para Jesus, você começa a andar com Jesus, você entrega a sua vida totalmente, se batiza. E aí outras pessoas começam a olhar para você e falar assim, olha aí, ó, tá vendo? Ó? Aí fazia isso, fazia aquilo, agora tá falando que é crente, tá falando que tá andando aí com Jesus. Então, eu creio que tem a ver com isso, em certo nível é isso que nós vivemos, mas o apóstolo Paulo ainda muito mais. Ele era perseguidor de cristãos, ele tinha participação na morte de muitos cristãos, e então agora ele estava falando de Jesus. Eu creio que espinho na carne do apóstolo Paulo, espinho na carne, são coisas que os perseguidores dele jogavam na cara dele. Olha aí, você já matou aquele ali, você já fez isso aqui, você perseguiu os cristãos, agora você está assim? Então, todo momento, os lugares que ele estava pregando, os lugares por onde ele passava, tinha sempre essas perseguições. E, na verdade, eu creio que por uma permissão de Deus, quando você, dependendo do seu chamado, dos dons, algumas coisas assim acabam acontecendo. Então, muitas pessoas aqui que têm esse chamado de Deus, essa pesquisa que nós citamos, eles começam dependendo do poder de Deus, começam na sua vida de oração, buscando ser guiado pelo Espírito Santo, e aí vem as perseguições, aí quer andar segundo a sua própria cabeça. Nós precisamos lembrar que nós temos um cabeça, que é Jesus Cristo, e nós dependemos dele, nós precisamos continuar dependendo dele, porque eu declaro que você vai ser daqueles 25% que começaram bem e que também vão terminar bem, e você ainda vai ser aquele que vai ser instrumento de Deus para tocar em muitos desses 75% que não estão terminando bem. Deus vai usar a sua vida,
aqueles que não eram para terminar bem, vão terminar bem por causa da graça e do favor, da sabedoria, do espírito de sabedoria e de revelação de Deus que está sobre a sua vida. Esse vídeo é especial para você. Talvez você está passando momentos em que você não entende o processo de Deus na sua vida, mas eu quero dizer uma coisa, Deus é soberano sobre a sua vida e Ele quer que você continue dependendo dEle. Se você depender do Senhor, Ele pode fazer algo que vai além do que da sua compreensão humana, Ele pode fazer algo maior do que você espera, e o que eu sempre tenho dito é que a questão não é o tamanho, a questão é, Deus te chamou para fazer isso? Então, se você está envolvido em algo que Deus te chamou para fazer, se você tem uma confirmação de estar aí andando com Jesus, ou de estar servindo em algum lugar, sabe, a gente às vezes não pode restringir a nossa vida com Jesus só no serviço em algum lugar. Isso também é muito importante. Quando nós viemos para Jesus, nós precisamos entrar em serviço, precisamos fazer algo por outras pessoas também, e deixar, mas assim, sempre nessa dependência do poder de Deus, sempre nessa dependência do Espírito Santo, nessa vida de relacionamento, e sabendo que muitas revelações, muitas coisas que Deus tem para nós vão sendo liberadas aos poucos. Então, às vezes, nós não podemos também querer acelerar o processo, mas também nem querer ficar devagar ou parado ali no meio do caminho. Nós precisamos então entrar ali na velocidade do Espírito Santo. Quando for para acelerar, deixa Ele te acelerar. Quando for para segurar, Ele também vai te direcionar isso através da sua vida de oração. Então, eu quero terminar dizendo sobre 4 coisas aqui muito importantes. Oração, jejum, meditação na palavra e uma 4ª coisa aqui que é essencial, a oração em outras línguas. Eu tenho um vídeo aqui já no canal dizendo como orar em línguas. Então pesquisa aqui no canal, eu tenho certeza que vai te abençoar, vai ser muito importante para você atender o seu chamado. Talvez você fale, eu não tenho chamado para a igreja, por exemplo. Não tem problema. Talvez Deus chamou para abrir uma empresa, talvez Deus chamou para trabalhar em alguma área como um profissional. Não importa. Tudo que Deus chama para fazer vai contribuir com o plano que Ele tem sobre essa terra. Vou deixar uma lição de casa para quem não pegou no último vídeo. É o mesmo versículo, Efésios 2, versículo 10. Eu quero orar com você. Pai, obrigado por essa vida, por essa pessoa, Pai, que está até aqui nesse vídeo. Eu peço o seu favor. Eu peço que o seu poder venha ser liberado de uma maneira toda especial. Eu peço que se ela precise, Pai, de um entendimento da sua palavra, se ela precisa de um entendimento do processo que o Senhor vem levando ela, ou se ela apenas precisa confiar no Senhor, Pai. Eu peço que o seu poder agora venha agir na fraqueza dela, aquilo que tem vindo para impedir o que o Senhor tem na vida dela, eu declaro que pare agora, eu declaro que caia agora em nome de Jesus. Eu declaro o poder de Deus te levando mais longe. Eu declaro o poder de Deus não levando você por caminhos que você quer, não levando pelo plano que você tem, mas eu declaro que Deus, Ele tem plano surpresa para você e Ele vai te colocar dentro dos planos que Ele já estabeleceu para a sua vida. Você é aquele, você é aquela que começou bem, que vai estar aí no meio do caminho bem e vai terminar bem também para a glória de Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém, deixe o seu comentário aqui e se inscreve aqui no canal. Procura aí 20 pessoas aí no seu WhatsApp, envie esse vídeo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo pode direcionar seu dedo aí para as pessoas que precisam. Deus te abençoe.